Meu Deus, não fazem isso. Olá, boa noite. Sou a Elizabeth Campos André. Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma live do mês das associações cívicas UIEL e Mudarviana, com colaboração da Central Angola. Olá, eu sou Cedric de Carvalho e para esta conversa trazemos o tema Direito de Ir e Vir entre a Constituição e o Decreto Presidencial número 241/22. Olá, boa noite. Sou a Priscila Matelo e convidada ao debate. Boa noite a todos. Lote Beirão, recluso do João Lourenço no estrangeiro. Já não mais, entretanto já mudou aqui o decreto ontem. Pronto. Vamos falar mais já desta alteração também mais adiante. Conosco temos a Priscila Matelo, conhecida advogada e também ativista, e Lote Beirão, aqui cidadão ativo e rapper, um dos coordenadores do movimento cívico Mudei. Para a abertura, nós pedimos sempre que nossas convidadas façam uma breve apresentação sobre o tema, antes mesmo de começarmos a colocar as questões que temos aqui preparadas. Começo pela Priscila Matelo. Muito bem. Relativamente ao tema, a primeira observação, e assim de forma muito objetiva, a primeira observação que eu faço é em relação à hierarquia, não é? À pirâmide do nosso ordenamento jurídico. No nosso ordenamento jurídico, primeiro temos a Constituição, depois temos as leis, temos os decretos, temos as convenções, temos a jurisprudência, pronto. Para dizer que, e aí por diante, para dizer que na hierarquia do nosso ordenamento jurídico, a lei suprema é a Constituição, como atesta o número 1 do artigo 6. Outra observação a ser feita, não é? Assim, de forma preliminar, é a questão do regime geral, dos direitos fundamentais na nossa Constituição. Portanto, nós vamos ver que no regime geral da nossa Constituição, a primeira questão a ser observada é o artigo 22º da Constituição, que fala da universalidade. E eu vou ler o primeiro artigo, ou seja, o número 1, que diz: todos gozam dos direitos, das liberdades e das garantias constitucionais consagradas e estão os deveres estabelecidos na Constituição e na lei. Interessa-nos o segundo artigo, que diz: os cidadãos angolanos que residem ou se encontram no estrangeiro gozam dos direitos, liberdades e garantias e da proteção do Estado e estão sujeitos aos deveres consagrados na Constituição e na lei. Portanto, primeiro é a questão da hierarquia do nosso ordenamento jurídico, depois é o regime jurídico dos direitos fundamentais da nossa Constituição, que vai ser aflorado, obviamente, no decorrer, não é, daquilo que é o nosso debate. Ok. Luate, palavras iniciais. Palavras iniciais. Bom, o que nos traz aqui esta conversa, eu não sou jurista e, portanto, eu não vou estar a dizer o que a lei diz. Eu vou estar a dizer que eu sou vítima do que a lei diz e que não se cumpre. Nós vivemos num Estado que se diz democrático e de direito, passam um monte de leis bonitinhas, as coisas estão lá escritas, mas depois parece que quem decide não as lê e faz o que lhe dá na telha, e mesmo quando é chamada a atenção, prefere fazer pela lei do Trungungo, pela lei da força e, enfim, cria
vítimas desnecessárias de abusos do poder. Portanto, nós vivemos num país em que todas essas leis existem, todas essas coisas estão escritas, mas no fundo é o que der. No dia que acordarmos, pode dar para o certo, pode dar para o errado. E se der para o errado, não há consequências, não há responsabilidades, não há coisa. Então, ninguém se preocupa em dominar esses preceitos legais, porque não lhes servem na hora de se protegerem, na hora de se defenderem, na hora de lhes serem benéficos, é de acordo com a vontade de quem tem poder. Eu não acho que seja muito necessário estar-me a estender muito, porque acho que é mais interessante passarmos para a parte em que vamos interagir, do que estar aqui a fazer muitas considerações iniciais. A verdade é que nessa hierarquia das leis que foi evocada pela Priscila, há um total desrespeito pela lei magna, que é a Constituição, que não é ideal, não é a perfeita, mas que tem bastantes coisas, vamos dizer, há uma suficiente consideração pelos direitos fundamentais na Constituição, mas, enfim, é o que nós vemos, né? Nós vemos todos os dias coisas muito mais graves do que a limitação do direito de ir e vir, que é o nosso tema em discussão hoje, e por isso também este ter sido secundarizado ou terceirizado, porque há gritantes violações da Constituição, começando pelo direito à vida. Mas bora lá a conversa e estamos aqui. Força. Ok. Essa questão até seria para a Priscila, por ser advogada, né? O Eduardo falou bem que ele não taraiava essas leis e outras coisas, ele é vítima. Então, gostaria de perguntar à Priscila, pode um Estado, né, impedir a entrada e saída de um cidadão por não ter cartão de vacina, né? Por o cidadão ou a cidadã decidir que não queria ser vacinado, né? Não confia na tal vacina, né? Por conta de certas consequências. Muita gente teve consequência disso e cada um é livre, né, de achar que podia ser vacinado ou não. Pode o Estado proibir ou impedir a entrada e a saída do cidadão? Doutora Priscila. Rigorosamente, não. Todos nós temos direito à saúde, todos nós temos direito a aceitar ou não determinada medicação, determinado medicamento, determinada vacina. Portanto, não é justo que o governo angolano, através das leis, limite certos direitos fundamentais, não é? Como sabemos, o direito de ir e vir é um deles, que está consagrado na nossa Constituição, propriamente no artigo 46 da Constituição. Como todos nós sabemos, nós temos um governo tirano, um governo ilegal, um governo que cria mais impasses às pessoas, não é, que cria mais dificuldades às pessoas do que propriamente harmonizar a sociedade, do que propriamente usar a lei ou utilizar a lei como um instrumento de justiça, um instrumento de igualdade, um instrumento de liberdade. Mas ainda assim, não é? Sabemos que a lei tem servido de manipulação, mas ainda assim, porque eu considero que é uma questão, às vezes, de desorganização, mesmo que sejam, às vezes, leis injustas, mas às vezes conseguimos encontrar certos elementos para afrontar, não é? Para confrontar as omissões, as ações injustas do próprio governo. Primeiro, porque, pelo que já foi dito aqui, pela hierarquia pela questão da hierarquia das leis, porque a Constituição é a lei suprema, não é? E a própria Constituição nos vai dizer que as leis restritivas não podem, não é, ser contrárias àquilo que é o conteúdo, não é, aquilo que é o alcance da própria Constituição. Vamos ver isso no próprio artigo 57, não é, da Constituição, na questão das restrições
de certos direitos fundamentais. Eu não sei se fui direito aquilo que queria saber. Foi sim, foi. Uhum. Foi. Eu gostaria de... O que eu não percebo também é que esse impedir, né, o Estado angolano, ou que o presidente João Lourenço faz aos cidadãos e cidadãs, muitas das vezes, até onde eu me apercebi, eu se quiser sair, né, se quiser sair e não tenho a vacina, né, calhar eu vou para um país que não exigem, né, não tem essa brincadeira, esse abuso de poder que existe aqui. Uhum. Né? Então, eu, Elizabeth, quero ir para um país desses. Né? Mas, mesmo assim, o Estado angolano ainda insiste em me obrigar a cumprir com o que ele acha, né, que tem que ser cumprido segundo os decretos que o presidente da República cria. Né? Então, isso é uma autêntica violação dos meus direitos, não é isso, doutora? Com certeza, e nós sabemos que isso é uma manipulação. Quer dizer, houveram inovações agora relativamente a isso. Eu ainda não acho que o decreto saiu ontem, mas também sabemos que não há novidade nenhuma. E pelo que vem no novo decreto, assim como o que estamos agora aqui a discutir, vê-se claramente que aqui, para além da maldade de querer perseguir certas pessoas, vemos aqui a questão de que há uma exploração. Eles querem continuar a fazer dinheiro com a questão das vacinas, com a questão dos testes. Quer dizer, não é só o abuso, não é, do poder em si, mas também vemos aqui uma questão econômica. Eles querem tirar, não é? Querem continuar a extorquir o cidadão, não é? Querem continuar com os seus negócios, não é? Mediante as vacinas, mediante os testes e tudo que envolve a questão da Covid, que é uma questão extemporânea, vamos dizer que é uma questão extemporânea, continuar a trazer esses decretos, continuar a trazer a questão da Covid numa altura em que já deveria se extinguir tudo isso, porque penso que não há motivos de continuarmos aqui a trazer um não assunto que é o Covid. Como qualquer outro assunto, ou como muitos assuntos na nossa sociedade, é uma questão de injustiça, é uma questão de opressão e que, como cidadãos, não é, devemos sempre resistir e arranjar formas de confrontar, não é? Confrontar o governo na medida em que precisamos de salvaguardar os nossos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Ok. Olha, ainda durante a preparação desta nossa conversa, nós anotamos aqui o decreto presidencial, o número 241/22, que faz parte, então, do tema desta conversa, que impedia a saída e entrada dos cidadãos e cidadãs sem apresentação do cartão de vacinação. Houve, entretanto, uma alteração, precisamente na madrugada de hoje, mas certamente já tiveram acesso, e inclusive a Priscila Matelo há pouco tempo já o referiu. E gostariam, certamente também o Luato gostaria de comentar esta alteração, porque nós identificamos aqui que foi ali introduzido um elemento que pode servir como uma armadilha, que é para permitir o regresso mediante a apresentação de teste Covid-19, mas, entretanto, para sair do país, continua a ser exigido a mesma apresentação da vacina, do cartão de vacinação, que existia agora neste decreto, entretanto, substituído. Luate, tem a palavra para falar. Se calhar vou começar primeiro por dizer os pontos positivos, para não ser só a martelar na cabeça, né? Os pontos positivos é que este novo decreto é bastante menos opressivo do que o outro. O decreto passado, de 7 de outubro, impedia a entrada e a saída e não discriminava se eram cidadãos... Porque outros países também fazem, né?
Os Estados Unidos só permite a entrada de pessoas vacinadas, mas estrangeiros, não impede os americanos de entrarem no seu país se não estiverem vacinados. Portanto, Angola era um caso único porque não tornou claro que cidadãos não poderiam entrar em Angola sem a vacina. E ficou para todo mundo. Tanto é que eu cheguei à porta de embarque e não me deixaram apanhar o avião. O decreto passado estendia essa obrigação de vacinação para pessoas que quisessem participar em concursos para a administração pública ou aceder ao ensino superior. E isso, mais uma vez, era uma violação da Constituição, porque a Constituição diz que nenhuma pessoa pode ser tratada de forma discriminatória. E de escolher grupos assim, meio ocalhas, para dizer vocês têm que estar vacinados, constitui uma violação da Constituição, porque a vacina em si não era obrigatória. O próprio decreto tinha um artigo que fazia uma recomendação para a imunização por vacina. A palavra recomendação em Angola, quando é feita pelas autoridades, é interpretada, ou quando é feita pelas instâncias superiores, como nós gostamos de tratar, é interpretada por toda a gente nos degraus abaixo como uma ordem expressa. E então, estas confusões que se criam propositadas causam transtornos desnecessários à vida das pessoas, né? E essas duas coisas que eu citei foram tiradas neste decreto, ou seja, já não existe a obrigação para, nem já a recomendação de imunização por vacina e nem a obrigação desses dois grupos que eu citei de estarem vacinados para participarem nos concursos ou acederem ao ensino superior. Foi também retirada a obrigação exclusiva de vacina para poder entrar em Angola. Voltaram a pôr então o teste PCR, antes podia ser o antigênio e a vacina, agora tem que ser ou a vacina ou o PCR, mas manteve-se, e isso era algo que não tinha causado escândalo antes, mas felizmente agora está a levantar questões, né? Manteve-se a instrução ou a regra de não se poder sair do país, e mais uma vez sem dizer quem não pode, se não se tiver o certificado de vacinação. Eles dizem irrespectivo ou independentemente das exigências no país de acolhimento ou no país que vai de destino. Enfim, isto é outra aberração, mas ainda que nós pudéssemos discutir isso a nível interno, a nível de essa eventual inconstitucionalidade de impedir uma pessoa de sair porque não tem uma coisa de vacina, quando o país de destino... Angola é o único país no mundo único que tem exigências para sair, porque quem exige é quem recebe. Então, para a pessoa poder apanhar o avião e chegar a um certo país, esse país, são as regras do país que vai receber que são verificadas antes da pessoa embarcar. Mas Angola está a criar um filtro adicional àqueles que vão te receber, dizendo que tu só sais se tiveres. Portanto, sim, eu considero isso meio uma armadilha, né? Porque quem vai viajar para Angola que nunca foi a Angola e que não tem vacina, vai fazer o teste, mas essas pessoas que estão a ir pela primeira vez a Angola, que não se vacinaram, não vão poder sair de Angola, independentemente da sua nacionalidade, porque a regra é essa. Ora, outra coisa que nós sabemos, e que tem estado a acontecer com o decreto de 7 de outubro, que agora foi revogado, é que as autoridades angolanas não mostram nenhum interesse em fazer respeitar isso. Zero interesse. A pessoa que chega a Angola nunca lhe é pedido que mostre o certificado de vacinação. A maior parte das vezes nem sequer o teste é pedido que se exiba. Então, as autoridades angolanas fazem estes decretos. As autoridades não, é um decreto presidencial. Portanto, é o senhor João Lourenço que faz este decreto, porque é assim que ele governa. Ele, tal como o outro que era criticado, este acha que só ele é que pode dizer as coisas e determinar que dinheiro vai para onde. Tudo por decreto. O decreto do João Lourenço determinou abusivamente que as pessoas não podem sair de Angola. Eu costumo a pôr na cabeça que um europeu que esteja a sair para ir para voltar para o seu país, ficar retido no 4 de fevereiro porque não tem certificado de vacinação, que a Angola exige. Isso enfim, é um grande absurdo e infelizmente, mais uma vez, ao invés de se corrigir o tiro, fez-se uma emenda nas vírgulas e nas aparências, perdeu-se uma boa oportunidade para
entrar em consonância com o resto do mundo que está... Nós estamos numa lista de sempre aquela lista de países meio mais vergonhosos, países que querem dar uma postura que são mais preocupados com as coisas, mas no fundo nós estamos todos a ver porque é que é, né? Há interesses financeiros, há dinheiros a fazer com vacinas, há dinheiro a fazer com testes, há vacinas que ainda não se deram. Agora, mais uma vez entramos no argumento da inconstitucionalidade quando cria-se a discriminação porque a vacina em Angola não é obrigatória, né? Só é obrigatória para esses grupos de pessoas que querem sair. Enfim, muito mais a dizer, mas eu não quero monopolizar a palavra e para já estamos nessa situação em que se eu quiser voltar agora, consigo, fazendo um teste RT-PCR, mas não posso voltar a sair. Fico aí retido até que ceda ao capricho do senhor decreto. Exatamente. Nós aqui temos e agradecemos por quem nos está a acompanhar e que coloque questão, comentário ou alguma pergunta, como esta que foi colocada aqui pelo Manuel Mutota Mundinda, que é a comparação se então o jogador de tênis Sérgio Novak também sofreu perseguição, isto, claro, em comparação aqui com o caso do Luato Beirão. A pergunta, Manuel, é o Djokovic foi impedido de entrar na Sérvia ou de sair da Sérvia? Sair só para países que não permitiam. A Austrália, onde tentou ir a Quilander, porque é assim, a pessoa, eu não vou aos Estados Unidos, sei que não posso porque a minha opção foi não tomar a vacina. Os Estados Unidos vão mudar agora em maio essa regra, vão levantar, como o resto dos países no mundo mais evoluído já fez, vão levantar essa restrição agora em maio, mas neste momento eu deixei de ir aos Estados Unidos, tinha um convite para lá ir e não fui porque não tenho vacina. Portanto, o Djokovic, o que ele tentou fazer foi contornar, circunnavegar as restrições de certos países, nomeadamente a da Austrália. Mas ninguém vai dizer que ele não sai da Sérvia e que ele não entra na Sérvia. Sobretudo que ele não entra na Sérvia, no país dele. É uma comparação um bocado absurda. Nós temos essa mania de querer comparar o incomparável. Há feijão Maconde, há feijão Espera Cunhado, e nós estamos aqui sempre a querer comparar coisas e a fazer... parecer que estamos-nos a vitimizar. Eu não tenho intenção nenhuma de me vitimizar. Vamos analisar friamente se as coisas são justas e eu não estou aqui a pôr em causa a validade ou a invalidade da vacina. É uma opção minha, eu escolhi, eu não estou a defender o argumento de quem queira vacinar-se ou de quem não queira vacinar-se. Não tomei nenhum partido público, não aderi a nenhuma campanha de não vacinação, simplesmente tomei a minha escolha, fiz a minha decisão. E é irrelevante quais são os critérios de porquê que me levou a essa escolha. O que estamos a analisar aqui é a legitimidade que alguém que está na posição de presidente passar por cima das leis ordinárias e da Constituição com normas infralegais. É isso que estamos a analisar. Se isto é ou não um abuso de poder. E, no meu entender, posso estar equivocado, parece que não é a opinião de todos. Neste grupo parece que partilhamos desta ideia, mas pronto, eu tenho essa opinião de acordo com a minha compreensão e a minha leitura da Constituição e das leis. E é precisamente sobre a Constituição, né, que o artigo 46 versa sobre a livre circulação e já foram apresentados vários exemplos e um muito mais, igualmente também caricato para demonstrar porque um cidadão nunca deve ser impedido de regressar ao seu país é o país onde o cidadão estiver, qualquer cidadão, nós temos aqui um caso concreto do Luate, for expulso do país onde se encontra. Não vai ficar apátrida de repente porque o país de onde ele é nacional não lhe permite entrar por não ter uma vacina. Este ponto em que chegamos, basta talvez pequenos exercícios e Luate referiu muito bem que não foi impedido, nunca será impedido de regressar à Sérvia, não é? Tem aqui... Cedric, posso dizer uma coisa? Que eu estava num raciocínio e acabei por me enrolar. Eu estava a querer dizer, posso concluir ou queres meter outra pergunta? Por favor. Eu estava a querer dizer que o decreto anterior, muito rigoroso, ninguém estava a mostrar interesse pelo menos as autoridades sanitárias angolanas não estavam a mostrar interesse em fazer vigorar. Então,
outra coisa muito grave é essa, é que o Estado angolano, nomeadamente o senhor que passa que faz e que assina os decretos, relega a responsabilidade da verificação desses decretos às companhias aéreas. E muitos passageiros, ao longo desse tempo que eu tive aqui retido, andaram a viajar na TAG sem que lhes fosse pedido o certificado de vacinação. Eu conheço pessoas que viajaram, chegavam, era conforme o dia. Muitas vezes nem teste pediam, porque a TAG, companhia de bandeira, não corre o risco que as outras companhias correm. A TAG, se levar pessoas sem vacina, todo mundo sabe que ao chegar lá ninguém vai pedir. E a TAG, se fizesse isso, não ia ser multada. Não ia haver consequências para a TAG. Então, as outras todas estão a zelar mais pelo decreto do que as próprias autoridades angolanas. E isso mostra que nós temos tanta preocupação em mostrar que somos rigorosos com as coisas, e neste caso é uma situação de saúde pública, é difícil a pessoa estar a questionar e a pôr sempre tudo em causa, não sei o quê, porque não sabemos de tudo, né? E realmente todo mundo estava nessa preocupação, houve uma preocupação global e uma ação global e consequências concretas que aconteceram, então não é para se pôr sempre tudo em causa em coisas de saúde pública, mas o tempo foi passando e as coisas foram se revelando de certa forma e as medidas foram se aligerando no mundo inteiro. Agora é que Angola decidiu reforçar. Nós mostramos esse músculo todo no papel, mas depois há esse desinteresse. Só que, quando falamos da armadilha, nós ficamos na mão deles agora. Quer dizer, eu posso ir, e da mesma maneira que vim com o decreto que vigorava anteriormente, que não deixava sair e sair, se calhar vou poder sair. Mas é um se calhar. E se disserem que não? A lei diz que não. E se eles decidirem que não vais sair hoje? Porque está aqui na lei e tu especificamente não sais. Eu não posso contra-argumentar contra isso. Como é que eu vou contra-argumentar? Se está escrito na lei. Pronto, desculpa lá. Não, eu agradecemos. A princesinha Kisama comenta que querem te desangolanizar, é só isso que ela comenta. Eu apenas vou reforçar que também já viajei pela TAG e não me foi pedido o teste, nem o cartão. Curiosamente, às vezes até parece que quando estás munido desses documentos, desses requisitos, é que não te pede. Quando não tens, parece que até já está pronto. Isto aqui depois leva-nos a imaginar vários cenários, ficcionar, mas é isto. Elizabeth, certamente tem mais questões para avançar. Sim. Eles dizia-se, ou dizem, segundo o decreto passado, que em defesa da saúde pública, os cidadãos tinham que se estar imunizados com a vacina a partir dos 12 anos de idade, mas eles nem têm algo que nós conseguimos detectar, né? Eles não têm o controle, nunca tiveram controle sobre todos os cidadãos. Por isso que durante o momento que a pandemia estava mesmo, né, lá no alto, aqui, né, aquele medo que metiam nos cidadãos, a maior parte dos cidadãos não apanham vacina, porque eles são tão desorganizados, não fiscalizam, eles não têm essa capacidade, né, por conta da desorganização que eles mesmos que criaram aqui no país, que os cidadãos passaram a imprimir, né, lá certificados falsos. Os certificados falsos, né? Os certificados falsos. Aquelas filas enormes que nós vimos aí, não são todos os cidadãos que estavam ali. Foram imprimindo certificados falsos, essas pessoas saíam e entravam, né? Tantos que iam para fora para resolver as suas questões, até nos países que a Covid estava mesmo assim, muito, muito, muito propagada, e entravam. Eles nem tinham capacidade para isso. Eu vi aqui nos nossos, por causa das matrículas, por causa de qualquer, para tratar qualquer coisa, você tinha que ter o certificado. E as pessoas iam aos cybers e pagavam para imprimir aquilo. Quer dizer, aquilo tornou-se um negócio, não só para o Estado, mas também para os outros oportunistas privados, né? Isso, o que acontecia? Acabavam prejudicando
aquele cidadão que realmente queria entrar e sair do país, e eles não conseguiam ter controle sobre os cidadãos que estavam aqui dentro, que nem sequer fizeram a vacina e hoje andam ali com os certificados autenticados. Então, isso só se vê que eles tentam organizar algo que nem eles mesmos têm capacidade de fazer. Então, esse decreto do senhor João Lourenço é uma brincadeira e um abuso mesmo contra o cidadão. Só queria dizer uma coisa, Elizabeth. A coisa com as leis, cada palavra tem o seu peso, a sua importância na mudança completa de interpretação que nós podemos ter. Eu não me lembro, não tenho a certeza, porque houve vários decretos e já houve várias nuances. Já foi obrigatória a quarentena, já foi obrigatória, até houve uma altura que se criaram aqueles centros, as pessoas chegavam, eram atiradas para ali, mas rapidamente viram que não tinham, lá está a cena da organização, não tinham capacidade de gerir aquilo, eram custos e custos incomportáveis, não só os custos, mas mesmo a capacidade organizativa para manter aquilo a funcionar. Passamos para as quarentenas domiciliares depois de viagem, não sei o quê, e eu não me lembro se depois, quando entrou a altura das vacinas, em algum momento, tirando esses grupos que eram discriminados para se tornar obrigatório, de se ter dito que a vacina em Angola era obrigatória. E o último decreto, como eu já tinha dito, usava especificamente o termo recomendado. O artigo 7 dizia, do decreto anterior, com vista à defesa da saúde pública, é recomendada a todos os cidadãos, a partir dos 12 anos, a imunização por via de vacina. Recomendada não é obrigatória. Nem Angola alguma vez teve doses suficientes para vacinar todo mundo. Mas também tem doses a sobrar. Portanto, como tu dizes, há pessoas que simplesmente escolheram não ir se vacinar, ou porque as filas eram longas, ou porque o que fazem no seu dia-a-dia não era constrangido pelas medidas que obrigavam certas pessoas a fazer esses certificados falsos. E agora, com este novo decreto, essa parte também já nem sequer é mencionada, já nem sequer há essa recomendação. Mas houve, sim, restrições para entrar em certos sítios e para aceder a certo tipo de empregos, entrevistas e não sei o quê, as pessoas tinham que apresentar isso. Houve empresas que ameaçaram os funcionários, fizeram-lhes sentir que se não se vacinassem iam ser despedidas, esse tipo de pressão, né? Eu acho que isso tudo, entre aspas, foi passando, essa coisa foi passando, e agora mesmo a nível dos decretos começou-se a omitir essa parte, não há sequer a recomendação, porque nós sabemos que o termo recomendação, como é que é interpretado depois por quem tem que cumprir a lei, isso é outra discussão. Cada pequenina palavra em termos legais abre enormes caixas de discussão, são tipo matrioscas, umas bonecas dentro das outras, mas há esta precisão a fazer enfim, não quero estar a defender o senhor decreto, mas não me lembro de alguma vez, tirando para esses grupos que falamos, de se ter dito que a vacina em Angola era obrigatória, muito menos para os grupos de 12 anos. Era tipo recomendada. Posso estar equivocado, não domino os decretos todos, mas creio que só chegou até aí, ser recomendado. Ok, nós temos aqui, vamos fazer aqui porque já se falou também de certo modo, vamos fazer aqui duas perguntas em uma, que é se vale a pena, se faz algum sentido continuar a desperdiçar energias, tempo e também dinheiro, que isso em termos econômicos custa ao país, na produção deste decreto, quando a maioria esmagadora dos países já decretaram o fim da pandemia praticamente. E a outra é mesmo até no âmbito econômico, podemos falar um pouquinho, claro que não tem nenhum economista, sobre o quanto o país tem estado a perder com estas restrições, mas até podemos falar mesmo quanto ao afastamento, pessoas que ficam com, de certo modo, receio de ir para Angola, até mesmo para a realização de negócios, enquanto existir essas restrições. Priscila Matelo, por favor, já está muito tempo sem falar alguma coisa. Exato. Antes de qualquer coisa, eu quero contar uma experiência rápida em relação ao que a Elizabeth e o Luat estiveram aí, né, sobre os aspectos que a Elizabeth e o Luat se pronunciaram em relação a tempos de pandemia.
Eu vivi uma situação na primeira pessoa, tive um familiar bem próximo que, por questões de negócio do governo angolano, levaram compulsivamente para lá, para a zona econômica. E eu fui sendo paciente. Nas primeiras semanas eu fui pedindo que me dessem pelo menos um teste, porque eu sabia que o meu familiar não tinha Covid. Fui pedindo nas primeiras semanas insistentemente que me dessem pelo menos um teste que comprovasse que o meu familiar tinha Covid. E nunca me deram nenhum documento. Algum tempo depois fui pedindo para falar com os responsáveis e às vezes não queriam falar comigo. Outras vezes eu tive que ser mesmo implacável, fazer mesmo confusão lá, e confusão do jeito que só Deus sabe. E depois fui obrigada a atuar como advogada. Eu tive que lhes fazer uma carta a pedir o direito de informação, que me dessem documentalmente, e era obrigação que eles fizessem isso, documentalmente os testes, não é? Que me dessem os testes, que imprimissem. Eu queria ver os testes que confirmassem que o meu familiar tinha realmente Covid. Eles não foram capazes de me dar um único documento a confirmar que o meu familiar tinha Covid. É uma farsa para muitas situações, é uma máquina de dinheiro, não é? É uma máquina de dinheiro. Nunca foram capazes de me provar que havia Covid. E quando eu lhes ameacei lhes processar o que os chefes lá disseram, não, eu dou-te o teu familiar agora, vais-lhe levar mesmo agora. Se a senhora quer nos processar, então pega no teu familiar e leva. Então quer dizer que isso aqui, para muitas situações, é mesmo um comércio. Não há aqui seriedade em alguns aspectos relativamente na altura, né, para questões passadas, e eu que continuamos a ver até os dias de hoje. Relativamente à pergunta que fez, claro que sim, Cedric, eles continuam, não há necessidade, como é em outras partes do mundo, governos mais sérios, não é, que estão comprometidos com uma governação honesta, estão preocupados com a felicidade dos governados, onde é realmente um Estado de Direito democrático. Não há necessidade de continuar a gastar dinheiro, porque nós sabemos que, de uma ou de outra forma, há sim gastos, seja com pessoal técnico, principalmente isso, e, portanto, não há motivos para isso. Nós temos tantos outros problemas por resolver, temos tantas outras questões que precisam de atenção e, como já se disse há bocadinho, estamos a gastar energias com questões extemporâneas, questões que não fazem absolutamente sentido nenhum, não é? Que só criam muitas vezes confusões. Em tempos eu precisei de ir para Cabinda e pronto, eu não viajei porque eles queriam que eu tivesse um teste. E outra questão é que o pessoal, os funcionários da TAG, os funcionários dos aeroportos, não têm o domínio daquilo que dizem os decretos. Não têm o domínio. E o que acaba por acontecer? Mais confusão para as pessoas, porque eles não têm o domínio e só acabam por, muitas vezes, se o chefe disse, olha, não pode passar sem um papel, não pode. E o caricato é que nós, às vezes, vemos pessoas a passarem sem um papel, sem um tal teste. E prontos, é uma situação, tudo isto, a emissão desses decretos, cria um alvoroço, cria situações muito desconfortáveis para o cidadão. E como eu já disse, né, temos outras coisas para serem dadas atenção, para serem resolvidas, e não simplesmente decretos que não abonam, não aumentam nada nas nossas vidas. Luato, quer comentar a mesma questão, por favor? Não, seria basicamente repetir o que disse a Priscila. Eu acho que é vergonhoso. Nós somos um país com tantos problemas sérios. Estar a tratar de questiúnculos, que já se tornaram questiúnculas, a causar transtornos desnecessários à vida das pessoas, a envergonhar-nos diante de todos, não é? Numa altura em que temos um discurso completamente anacrónico, né? Venham incentivar o turismo, tudo o que fazemos vai justamente em contrário, vai no sentido de desencorajar as pessoas. Os sinais que enviamos são, por norma,
desencorajadores, né? De qualquer tipo de confiança na mudança de paradigma, na mudança de não sei o quê. Acho que quem vive em Angola já não tem nenhuma ilusão em relação a isso. E as pessoas que se está aí a gastar dinheiro fora para tentar convencer não são estúpidas, não vão simplesmente ouvir os sorrisos e entre taças de champanhe e acreditar nas suas bonitas palavras e vamos já correr com os milhões para Angola. Então acho que o nosso sentido de prioridades é muito deprimente, é muito triste. Ainda hoje estava a ver um amigo, estava na fila do gás. Nós somos produtores de petróleo. O gás devia ser algo que abunda, não há falta, já devia estar canalizado para as nossas casas. Nós ainda estamos aí ficar em filas 1 hora, 2 horas, anda de sítio em sítio à procura de botija de gás para ter em casa. Tipo, isso até não é nada, né? Tipo, não vamos falar dos miúdos que estão nos tambores de lixo, não vamos falar dos 2 milhões fora do sistema de ensino, não vamos falar há tanta coisa, há tanto mal por corrigir, que realmente quando a gente olha para aqueles orçamentos de Estado, vê que não há compromisso. Não há compromisso com o país. Não há compromisso com o país e não é um caso de corrupção isolado que vai nos convencer do contrário. Quando começou no primeiro mandato, que também se ofereceu, porque eleições em Angola nunca foram ganhas, ainda deu uma réstia de uma luz de se calhar aqui é qualquer coisa, vamos ainda ver onde é que isso vai. E quando essa energia acontece, que é difícil de criar, há um ânimo coletivo de ajudar a fazer acontecer, mas esse ânimo coletivo foi assassinado logo e então caímos todos de novo numa zona cinzenta e negativa de isto não vai a lado nenhum, e sobretudo questões de saúde e de educação, eles são os primeiros a tratar o 4 de fevereiro como uma sala de emergências. Qualquer dor de unha estão a ir embora. Uma das coisas que nós devíamos fazer para quem quer governar seriamente esse país era tornar obrigatório para todas as agentes do aparelho de Estado, sobretudo os mais de cima, escolas públicas e hospitais públicos. Proibido ir-se tratar fora, proibido estudar em escola estrangeira, proibido... Cedric, nós íamos ter saltos qualitativos quase imediatos. Essas pessoas não estão comprometidas com o país. Eles veem Angola como uma vaca leiteira. Tiram o leite e mandam para pasteurizar e para fazer queijo fora. Onde vão comer? Pois, infelizmente, não temos sentido de prioridade, não temos vontade de fazer pelo país. É lamentável estar a ficar grisalho, estar a perder a juventude e continuar a constatar as mesmas coisas, porque nós queríamos fazer uma coisa melhor para os nossos filhos não terem que passar pelo que nós passamos, para eles poderem ter o caminho já meio preparado para depois pôr o asfalto, para depois começar a fazer as coisas bem. Mas não, nós criamos aí uma mentalidade apodrecida, uma mentalidade decadente, e sair disso vai levar, depois de começarmos a ser sérios, vai levar pelo menos uns 30 anos. Pois, olha, e eu agora enquanto falavas, lembrei-me de uma questão. Eu referi que não temos aqui um economista, mas lá tem precisamente um economista, né? E eu me esquecendo disso. Licenciado em, mas, por exemplo, olha, eu não ando todos os dias a atualizar-me sobre mercados e não sei o quê, portanto, não estaria balizado para me aventurar em estar a fazer análises matemáticas daquilo que está-se a gastar com essas parvoices. Portanto, eu não gosto desses títulos, nem falei porque não acho que esteja em posição de o fazer. Ótimo. E ainda eu esqueci de referir que nestas aventuras, decretos acima de decretos, nós tivemos, durante muito tempo, evocou-se um estado de calamidade, fazendo suporte numa Constituição, quando a própria Constituição não prevê o tal estado de calamidade. E temos aí pessoas, nesse caso, o nosso chefe da Casa Civil do Presidente da República, apontado como um indivíduo extremamente competente em questões jurídicas, mas que andou ali a fazer passar um elemento como se fosse constitucional quando não existia.
que isto revela também uma certa incompetência do mesmo indivíduo que é apontado como muito competente. Cedric, olha, desculpa, uma das coisas que se mudou na tal revisão pontual, brincar com a Constituição, revisão devia ser para coisas profundas, coisas estruturais sérias. Uma das pequenas vírgulas que se mudou nessa Constituição foi justamente introduzir essa figura jurídica que não existia, né, do estado de calamidade. Mas tens toda a razão, durante um largo tempo teve-se a copiar as coisas de fora, de Portugal nomeadamente, sem termos essa figura jurídica na Constituição. Enfim... Os tais engravatados e perfumados, né, que estudam eu, bem. Inclusive, ainda nem sequer domino a Constituição atual, a versão 2021. Olha, porque até a minha Constituição, como já podem ver, já está mesmo aqui a cair pedaço de tanto... pronto, é assim, eu estudei com esta já 2010. Aliás, esta mesmo é de 2010, né? Adquiri logo que foi aprovada e até o momento já está no estado de decrépito em que se pode ver. Mas nós vamos agora aqui para os comentários e vamos certamente responder os comentários, porque é importante também aqui dar atenção a quem dedicou alguns minutinhos a partilhar algumas ideias. Elizabeth, pode ler, esteja à vontade para gravar quem nos ouve apenas. O Kelson Félix diz que, infelizmente, é um pensamento retrógrado, porque ele vive em Portugal e por lá a vacina não é obrigatória em quase toda a Europa, ou seja, em países que não seguem bala, né? Em países que não seguem bala. Fizeram estudos científicos e muitos deles já existem processos contra os governantes que obrigaram os habitantes a injetar uma vacina experimental. É isso que o Félix diz, que só mesmo aqui, né? Nós é que somos os segue-balas e, enfim, nossos governantes nos metem em situações péssimas. Então, é isso que o Félix diz. Eu até também gostaria de falar um pouquinho nisso deles tentarem mostrar que são sérios, né? Nessa questão, o presidente João Lourenço, na questão da vacina. Seria melhor que ele seria sério, começaria a parecer sério se tomasse atenção nesse momento de chuva, quase para ir ao Zango, por ter só uma entrada e uma saída, está praticamente impossível. Você fica na paragem por 4, 5 horas. Para não falar que nessas últimas chuvas não há sítio, não existe praticamente valas de drenagem, para não falar do lixo. O estado de calamidade é o que nós estamos a viver por causa do problema do saneamento básico que existe aqui. Isso sim seria um problema e merecia toda a atenção dele. E estaria a fazer realmente a diferença, porque o medo que ele acha que tem, né, das pessoas entrarem e saírem com Covid, é o que temos aqui dos perigos, né, de todos os perigos. Continua a haver crianças a morrerem nas valas de drenagem. No Kazenga tem uma vala aí que se abriu da responsabilidade do administrador municipal lá, que mais uma vez morreu uma criança. No Zango ontem, nas chuvas de 2 dias atrás, morreu outra criança, para não falar o lixo, né, que entra, que já faz morada nas valas de drenagem misturado com água, lixo, outra coisa. Isso sim seria uma preocupação se realmente o presidente da República resolvesse começar a governar de verdade e não preocupar-se com quem entra e sai, né, do país por não ter vacina, né, proíbe as pessoas de sair e de entrar. Ele começaria a mostrar competência aqui dentro do país, porque estamos com problemas sérios dentro do país, principalmente com essas últimas chuvas. Ok. Eu ainda iria acrescentar aqui, tem mais comentários, já eu coloco aqui na tela, porque também através dessa questão técnica, que em termos de saúde, a nossa principal pandemia, desde muitos anos, é precisamente a malária. E foi ontem, eu penso que ontem ou hoje, aprovada, o primeiro país que aprovou a compra da vacina aprovada, passa aqui a repetição, pela Universidade de Oxford, contra a malária, foi precisamente o Ghana.
ou seja, porque compreende a urgência em combater esta principal pandemia, nesse caso epidemia, né, sendo local, quando Angola, durante este tempo todo, andou a colocar muitas energias na pandemia, enquanto mesmo decorria a pandemia, a maior causa de mortalidade em Angola continua a ser a malária e não a Covid-19, que é reflexo de uma falta de compromisso com o país, com a população. Vou colocar aqui o comentário também da Fátima Pereira, e vou ler, que diz: é realmente muito triste. Tenho passagem comprada para Angola para junho, deduzo, mas infelizmente vejo-me forçada a anular a viagem. Já apanhei as 2 doses da vacina e sinto-me mal até hoje. Rejeito a fazer teste, nem fazer a terceira dose. Por isso, com muita pena, prefiro ficar onde está. Angola é uma aberração. Talvez fique por cá até um dia Angola estiver libertada das mãos dos opressores. Estou a algures no mundo, menos África. Luar, seja forte, tenha a força. Um dia teremos uma Angola melhor, e não acabou aqui de escrever. Também a princesinha Kisama, que já há pouco lemos um comentário, colocou este, a dizer que acha que as pessoas que escolheram não se vacinar por razões pessoais ou religiosas são egoístas. Essa decisão afeta-nos, a nós que nos vacinamos, melhor, a nós que nos vacinamos. Porém, respeita-se e não é motivo para desangolanizar nenhum nacional. Não sei se querem comentar este ou posso já passar para outro. Para mim podes passar, meu. Eu acho que é assim, todo mundo tem direito à opinião, não é? Todo mundo tem direito à opinião e independentemente de conhecerem ou não as razões e os argumentos de cada um, a opinião mantém-se ou muda e não vamos estar aqui a tentar rebater opiniões. Eu acho que é legítimo que ela tenha essa opinião. Então, acho que podes passar para o próximo. Exato, Cedric. Sim. Mas também é preciso, não é, fazer uma contextualização. Por exemplo, nos últimos tempos, Angola é tudo muito duvidoso, mas nos últimos tempos nós não estamos a ouvir mais contaminações por Covid, não é? Nós estamos a ter casos de Covid. Este é mesmo um assunto extemporâneo. Portanto, se extinguiu as comissões, né? E como nós gostamos, ou os nossos governantes gostam de imitar tudo, se aqueles que eles imitam já fecharam absolutamente tudo sobre o Covid, por que nós continuamos a gastar energias e outros recursos com a Covid? Quem é que nos últimos dias ouviu que ficou contaminado por causa de alguém que não apanhou a vacina? Os comentários, as opiniões, os testemunhos que nós ouvimos, é que as pessoas estão a morrer por causa da vacina. Há pessoas que apanharam a primeira, apanharam a segunda e não querem apanhar as outras doses, porque não estão bem a quem só apanhou a primeira e não está bem e não pretende apanhar as outras. Há quem chegou à quarta e morreu. Eu conheço pessoas próximas que foram até a quarta dose e morreram. Então temos que nos perguntar o que é que nós queremos. Nós não podemos... aqui... Desculpa, não percebi. Pensei que tivesses terminado. Não quero te cortar. Mas esteja à vontade. Não, o que eu queria dizer era que também há uma percepção errada por parte de muitas pessoas que escolheram vacinar-se. Eu nunca me apercebi do discurso ser quem se vacina não apanha, ou quem se vacina não passa. E aí fica-se a perguntar qual é a real validade ou a grande vantagem da apanhar a vacina. E o argumento era que diminui enormemente a probabilidade da pessoa contaminada morrer da Covid. Então, o benefício é para quem se vacina. Por que estão preocupados com quem não se vacina? Quem não se vacina irá morrer. Mas o contágio pode vir de vacinado para vacinado. As pessoas vacinadas continuam a contagiar-se umas às outras e a contrair Covid. Portanto, a vacina não impede a pessoa de contrair e não impede a pessoa de transmitir. O que faz é o vacinado, aparentemente ou provavelmente, tem uma diminuição considerável do risco de morte.
Então, quem quer estar protegido deve vacinar-se. Quem não quer estar protegido ou não se preocupa em estar protegido, eu não vejo como esteja a prejudicar os outros, porque prejudicados seríamos nós. Nós que vamos apanhar e estamos em risco de morrer. Mas é uma discussão que eu não quero ter, porque vai levar a muitos a ouvir dizer isso, ouvir aquilo, cada um ouviu do seu lado, cada um leu os seus estudos. Não há... A comunidade científica não está 100% de acordo. Tem quem diga uma coisa, tem quem diga outra. E, sinceramente, eu perdi o interesse em acompanhar isso assim que percebi que era um grande negócio mundial, global. Muita gente fez muito dinheiro com isso. Nós, em Angola, reis da micha, até camas para as tais coisas que fomos aparelhar, passaram de 50 para 500 mil. Enfim, houve aí uma balbúrdia generalizada com isso. E quando eu via pessoas que eram epidemiologistas a irem falar e a serem caladas por pessoas que eram opinion makers, e ficava assim, se os que entendem não têm espaço de fala, deixa desligar a televisão e vamos aguentar e vamos ver como é que isso se desenvolve. E eu não senti nunca que tivesse sido mais grave para Angola, nós em Angola, nunca senti que tivesse sido mais grave do que qualquer dessas viroses sem nome, sem solução, que temos todos os anos e que nos metem de cama 7 dias só a tomar, se tem febre, toma isso, se tem antipirético. Então, sinceramente, eu disse que não queria argumentar a validade ou invalidade das decisões de cada um e que respeito as opiniões de cada um. Acho que não me interessa estar a entrar nesse debate, porque vai ser muito de opiniões de acordo com o que cada um leu. Então, por mim, fico por aqui. Pois, precisamente. Eu só referir que Angola chegou e talvez continue a comprar vacina, a Sputnik, da Rússia, que é muito mais cara do que as outras do mercado, né? Que é também aqui bastante sintomático do negócio que há por trás. Claro, a Rússia em si e o próprio Estado angolano, que é perito na falta de transparência, tem todo o interesse em comprar a um país que certamente dificilmente será escrutinada a compra desta vacina. Já também tem aqui outro comentário, ainda da princesinha Kisama, a Angolândia sob bomba de decretos, mas o pessoal pensa que são de legislação, cansaço. Ronaldo José, que diz Angola é gerido por criminoso, maldita hora J-Lo. Uma saudação aqui apenas. Isis MBD Oliveira escreve o seguinte: aqui em Angola tem 12 universos paralelos entre si. Um onde tem bué de regras, outro em que ninguém cumpre. Eu cumpri a quarentena, mas para o meu espanto, quando saí para fazer uma campanha para as pessoas se manterem em casa, encontrei todo mundo a viver a sua vida numa espécie de clandestinidade, à vista de todos. Pronto, isto também assistimos muito, isto aconteceu. Ainda consegui também acompanhar isto, becos, ruas, até discotecas já ainda estiveram a funcionar, quando supostamente deviam estar todos em quarentena. Aqui alguém a referir que o Luate falou muito bem. Ainda o Kelson a dizer que este negócio foi liderado não por cientistas, mas exatamente por globalistas. E o último comentário aqui da princesinha Kisama, dizendo que a OMS mandou vacinas doadas para Angola. Fizeram claro com as vacinas doadas. Foram os comentários, nós fizemos sempre questão de ler todos os comentários exatamente para valorizar este esforço que fazem em comentar, que é o que também torna mais interativo este nosso momento de diálogo, conversa. Nós estamos mesmo já a chegar ao fim, é sempre uma hora de conversa, mas vamos pedir a vocês que ainda façam declarações finais. Declarações, não espero que não declarem aqui estados de emergência nem de calamidade. Priscila tem a palavra. Exato. Talvez o governo, não é? O governo tirano, o governo ilegal, esteja distraído em relação a certas questões, tenha perdido o norte por qualquer situação, não se tenha dado conta que nós
devíamos avançar com outros assuntos, que o assunto da Covid é um assunto extemporâneo, que não é um assunto a esta altura. Então, eu chamo aqui a atenção aos assessores do Presidente da República, não é? Aos assessores do Ministério de Tutela, que revejam essa situação, que se repense. Se o mais importante nessa altura é olharmos para situações que todos nós já sabemos, se o paludismo mata mais rápido ou a Covid é que mata mais rápido. É preciso pensar, é preciso fazer esses balanços, não é? Então, temos tantas coisas, não é, para serem tratadas. Então, eu deixo aqui o meu apelo para que tenham atenção nessas situações, que não é assunto. Temos assuntos que devem ser estabelecidos como prioridade. Esta é a minha opinião. Luate. Vou só partilhar convosco, se calhar, uma coisa meio anedótico, porque eu ontem estava a caminho de casa, estava a conduzir, quando recebi uma mensagem do Benja, e a mensagem vinha com o PDF, com a nota da Casa da Presidência, fala das novas medidas de Covid, e ele vinha com a legenda: estás livre. E eu vim todo emocionado para casa, emocionado, a gente quando começa a pensar e ouvir, a lembrar-se do que é que vai encontrar em Angola, também se dá conta que é masoquista, né? Porque essa excitação de voltar para o buraco e para o inferno, tipo, mas é o meu inferno, estou aí para o meu inferno. Eu vim um bocado assim, já fazer contas mentais. Eu, quando chegar a casa, vou contactar a TAP, porque tem a minha filha cá, a minha filha vai voltar na quinta-feira, então vou já com ela, voltamos juntos, vai ser fixe. Tenho que já fazer as coisas, fazer mal. Portanto, de repente, tudo o que estava relaxado passou de novo a ser urgente e tenho que fazer e organizar-me para poder voltar já na próxima quinta. E pronto, e vindo do bem, já estava tipo, eu estou livre, uau, mudaram as cenas. E quando cheguei a casa e abri o decreto e vi que eles mantiveram lá, entrem à vontade, mas a sair é quando eu quiser, ou quando vocês cumprirem a minha ordem. Foi tipo um balde de água fria. Foi um balde de água fria e, enfim, é muito desgastante, estamos toda hora a ter que voltar X passos atrás para quando pensamos que já tínhamos puxado a carroça até um certo sítio, ver que afinal as rodas ficaram lá atrás ou que os outros bois começaram a morrer no caminho e que temos que fazer um recuo de novo e resistir de maneira muito exaustiva à arbitrariedade e a essa maneira agonizante de pisar no pescoço dos governados. Essas pessoas não são governantes. Acho que a Priscila disse aqui uma coisa muito... que nós temos que ser mais vigorosos quando estivermos a falar nisso. A Elizabeth falou presidente, eu tive o cuidado de tentar evitar, não sei se consegui sempre, eu não vou chamá-lo de presidente. Uma pessoa que se está disposta a adulterar processos democráticos que legitimam a sua posição e que se coloca numa nebulosa, porque também ninguém pode dizer categoricamente que ele não terá ganho, mas que os resultados são duvidosos e que ninguém sabe bem quais são, portanto, há uma ilegitimidade do processo e, portanto, há uma ilegitimidade de quem se diz governante neste país, nesse momento. Isso não é um governo que nós temos aí, é um bando de assaltantes que não querem largar esse osso e que nós, como legítimo e como soberano, temos a obrigação cansativa e exaustiva de os tirar daí. Enfim, era bom que se João Lourenço fosse patriota, ele teria percebido que a melhor coisa que ele tinha que fazer era primeiro permitir eleições transparentes e perceber que ele o grupo dele tem que passar para o outro lado. Tem que estar na oposição. Eles têm que estar X tempo na oposição. Eu não estou a dizer que o que nós temos como alternativa aí é bom. Nós não temos nada de propriamente fantástico em Angola que possa ser uma alternativa de vamos passar do inferno para o paraíso. Não vai acontecer. Mas nós precisamos de dar início a esse avanço democrático. Nós estamos a fingir anos e anos e anos, décadas atrás de décadas, nós estamos a fingir que somos um país. Nós ainda nem conseguimos começar a criar as fundações para nos tornarmos um país. Somos um bairro grande, um quintal apodrecido, com pessoas que mandam e outros que cumprem por medo. Nós não podemos viver com medo.
Nós não podemos aceitar viver com medo. É isso. Basicamente, estou a concluir com uma nota basicamente a invocar quase a insurreição. É um pouco Enfim, estamos a terminar já, né? Mais uma live do mês. Estivemos em conversa, né, com a nossa advogada Priscila e o cidadão ativo. O cidadão ativo. Falamos sobre o direito de ir e vir, acerca do decreto número 241/22, de 7 de outubro, né? Entre a Constituição e o artigo... entre a Constituição... Desculpa só, errei. Entre a Constituição e o decreto presidencial, né? Então, terminamos já estamos já passamos um bocadinho. Agradecemos a vossa disponibilidade. Né? Sem quiser cortá-lo, mas muito, muito rapidamente, assim, laconicamente. E como falamos mesmo aqui, falamos de um conflito, porque é um conflito entre a Constituição e, no caso, um conflito criado pelos tiranos. Mas dizer que nesta situação o que vigora é o critério da justiça, certo? É o critério da justiça que tem que vigorar sempre. É o critério da justiça. E critério da justiça vigorar, nós sabemos que as pessoas têm de vir sem essas restrições impostas de forma tirana. Ok. Verdade. Certo. Muito obrigada. Cedric, mais alguma coisa? Não, para mim também é só pedir que sigam nossas redes sociais, o IEL e o Mudar Viana e também a Central Angola. Agradeço pela vossa companhia, quem nos está a ver ou a ouvir, porque também vamos publicar, isso também fica agora em várias plataformas. Sigam, por favor, e mais uma vez agradecemos também a Priscila e ao Luar pela disponibilidade. Até a próxima live do mês. Até a próxima. Força. Tchau. Tchau. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,